Bom, o tema de hoje que eu escolhi para nossa mensagem, o que Deus ele trouxe ao meu coração foi sedentos pela presença de Deus. Nós vamos entender que muitas das dificuldades que o povo de Israel enfrentou foi exatamente por menosprezar a presença do Senhor no meio do arraial. Entenderemos nós que este povo, logo após a morte de Josué, que era a liderança deles naquela época, esse povo que já tinha uma inclinação para o pecado, que já tinha uma tendência a se desviar da vontade de Deus, a partir da morte de Josué, esse povo vai se entregar completamente aos seus próprios desejos. E nós vamos entender que Deus, diante do pecado do povo, diante do distanciamento do seu povo, o próprio Deus levanta nas cidades pessoas, inimigos, para afligir o povo de Israel. O próprio Deus permite que situações de guerra, situações de opressão venham sobre a vida do povo, para que eles viessem a reconhecer a soberania de Deus e voltassem a buscar a presença do Senhor no meio do arraial, voltassem a priorizar Deus na sua vida. E a Bíblia nos diz que o povo, quando está sendo humilhado, quando o povo está sendo escravizado, quando o povo está sendo massacrado pelo inimigo, a Bíblia diz que Israel começa a clamar o povo, começa a clamar ao Deus de Israel. Ele começa a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Deus ouve a oração do povo, ele decide enviar a resposta por intermédio de um juiz. E o juiz era aquele que julgava a causa do povo. O juiz era aquele que saía e entrava no campo de batalha. O juiz era aquele que o Senhor utilizava para dar vitória ao povo de Israel. Porém, nós vamos entender que dentro das santas e sagradas escrituras, por vezes, o povo de Israel se distancia de Deus. Por vezes, o povo se afasta do Senhor. O inimigo vem com uma mão forte, opressora sobre a vida deles. E quando eles estão padecendo na mão do inimigo, eles começam a clamar ao Deus de Israel, que envia um juiz para julgar a causa deles e lhes dá vitória. E quando nós chegamos no capítulo de número 6 do livro de Juízes, nós vamos entender que novamente este povo estava distante da presença do Senhor. Novamente, a presença do Deus de Israel estava fora do arraial do povo de Deus. E agora a Bíblia diz que quem estava com a mão opressora sobre a vida do povo eram os midianitas. Observe só uma coisa, a Bíblia é clara em dizer que o povo plantava, o inimigo vinha e arrancava. O povo criava os seus animais, produzia e de repente o inimigo vinha e levava tudo, a ponto de não deixar nem sequer mantimento para o povo de Deus. A Bíblia é clara em dizer que pela presença do inimigo, muito se empobrecia Israel. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Sabe por quê que havia presença do inimigo no meio de Israel? Sabe por quê que havia presença do inimigo dentro do arraial? Porque eles haviam desprezado a presença do Deus Todo-Poderoso. E quando nós desprezamos a presença de Deus, quando nós não priorizamos Deus na nossa vida, o inimigo começa a ganhar território na nossa história. E não se engane, quando há presença do inimigo dentro do nosso território, nós só temos a empobrecer, nós só temos a padecer, nós só temos a passar por dificuldades ainda maiores, porque o inimigo se faz presente dentro do nosso arraial. É por isso que nessa noite eu quero lhe convidar. Eu quero lhe convidar a ser sedento pela presença do Senhor e fechar todas as brechas que o inimigo possa encontrar para entrar na tua vida. Fechar todas as brechas que o inimigo venha encontrar para te empobrecer, tanto física quanto espiritualmente. Vamos fechar todas as brechas. E como é que o povo de Deus fecha brecha para o inimigo? Enchendo o arraial com a presença do Senhor.
enchendo o arraial com a presença de Deus. Porque se o arraial ele tá cheio da presença do Senhor, o inimigo fica buscando por onde entrar e não encontra. Sabe por quê? Porque Deus já invadiu todo o ambiente. Então a partir de agora você vai começar a fechar todas as brechas. O inimigo vai buscar uma brechinha sequer para entrar no teu casamento, mas ele não vai encontrar. Sabe por quê? Porque você vai ter fechado as brechas. O inimigo vai buscar uma brecha para entrar nas tuas finanças, ele não vai encontrar, porque você fechou todas as brechas. O inimigo vai buscar uma brechinha para entrar na tua vida e ele não vai encontrar, porque quando ele olhar para você, a tua vida, o teu arraial vai estar cheio da presença de Deus. E como que nós atraímos a presença de Deus para o nosso arraial? Adorando, orando, se santificando, renunciando ao pecado, se consagrando a Deus. Então nós vamos ter que aprender no nosso dia a dia, nós renunciarmos à nossa própria vontade, renunciarmos o nosso próprio eu, para que nós venhamos atrair ainda mais a presença de Deus para o nosso arraial e as brechas sejam fechadas, para que o inimigo não venha encontrar morada na nossa vida. Vamos preencher a nossa vida com a presença de Deus. Olha só, não aceita nada menos do que a presença de Deus na tua vida. A Bíblia diz que quando o povo estava atravessando pelo deserto, o Senhor chegou para Moisés, a liderança do povo naquela época, e disse: Moisés, eu vou enviar um anjo, e esse anjo vai na tua frente, vai na frente do povo de Deus. E de repente Moisés olhou para o Senhor e disse: Senhor, eu não saio daqui, eu não vou para lugar nenhum, eu não sigo anjo nenhum, se a tua presença não for conosco. Sabe o que é que Moisés era? Ele era alguém sedento pela presença do Senhor. Ele não aceitava nada menos do que a presença de Deus no meio do arraial. A presença de Deus na sua vida, na sua caminhada, na sua história. Então não aceite perder a presença de Deus na tua vida. Eu sei que às vezes a luta é grande e o joelho já não consegue dobrar como antes. Eu sei que a luta é grande e a gente já não consegue mais abrir a Bíblia com tanta facilidade. Eu sei que a luta é grande e às vezes o pecado ele vai cercando e ele vem pequenininho e de repente ele vai crescendo a ponto que você não consegue mais jogar o pecado para fora da tua vida. Mas a partir de agora proponha no teu coração a atrair a presença de Deus para tua história, atrai a presença de Deus para tua casa, para tua caminhada, para o teu ministério, e esse pecado que você não consegue lançar fora, ele vai ter que sair, porque a santidade de Deus vai invadir a tua vida. Essa fraqueza espiritual que você está sentindo vai ter que bater em retirada, porque se você atrai a presença de Deus, você está alegrando o coração do Senhor, e a Bíblia diz que a alegria de Deus é a nossa força. Então a partir de agora se proponha a atrair a presença de Deus para dentro do teu arraial. Se proponha a atrair a presença de Deus para o teu casamento. Se propõe a atrair a presença de Deus no meio da tua família, entre os teus filhos, entre a tua parentela. Se proponha a atrair a presença de Deus. Seja sedento pelo Senhor. O segredo está na nossa sede de Deus. O segredo está em nós não aceitarmos, ou ao menos não nos conformarmos com a situação em que nós vivemos. O problema é que às vezes a gente já está passando por uma luta tão grande, já está tão fraquinho, e a gente acaba se acomodando. A gente diz: é porque eu não tenho mais força para orar, e nem tenta mais. Mas é porque eu não tenho mais força para ler a Bíblia, e nem tenta mais. É porque eu não tenho mais força para louvar a Deus, e nem tenta mais. Às vezes o jugo tá tão grande sobre a tua vida, que é tão fácil ir ali no som, ir ali no MP3, ir ali no eletrônico, e você ligar um louvor e deixar tocando na tua casa, mas às vezes o peso tá tão grande sobre a tua vida, que nem para isso você tem ânimo. Mas o Senhor, Ele manda te dizer: esse arraial aí, essa vida aí, essa história aí vai ser invadida hoje pela presença do Senhor. E o inimigo que estava te empobrecendo, ele estava te roubando. Olha só o que é que o inimigo estava fazendo dentro do arraial do povo de Israel. A Bíblia diz que ele roubava Israel, ele levava mantimento, ele levava os seus animais, ele levava tudo quanto ele produzia. Talvez nos últimos dias você esteja assim, sendo roubado pelo inimigo,
saqueado pelo inimigo. Talvez você está olhando para a tua vida e você agora está imaginando verdadeiramente: o inimigo me roubou isso, o inimigo me roubou aquilo, levou isso, aquilo outro da minha vida. Mas o Senhor, Ele manda te dizer a solução para você: encher o teu arraial com a presença de Deus, atrair novamente a presença do Senhor para a tua vida, priorizar Deus na tua história, e você vai ver que o inimigo não vai mais te empobrecer nessa caminhada, não vai mais roubar o que é teu, não vai mais levar aquilo que te pertence, porque quando ele voltar para te saquear como de costume, para levar aquilo que é teu como de costume, ele vai se deparar com a presença de Deus, e diante do Senhor, o inimigo que te cerca vai ter que cair envergonhado. Você vai ter que começar pela tua própria vida. Às vezes a gente quer uma mudança no nosso casamento, mas a gente quer que comece a mudança por lá. A gente quer que comece a mudança no outro. Às vezes a gente quer uma mudança na nossa história, mas a gente quer que a mudança comece sobre a vida daqueles que nos perseguem. A gente quer que a mudança comece sobre a vida daquele que está falando mal de nós. É interessante como às vezes a gente quer mudança, mas a gente não quer mudança em nós, a gente quer mudança no outro. E Deus manda te dizer: hoje é dia de mudar o teu arraial. Hoje é dia de mudar a tua história. Hoje é dia de mudar a tua vida. A partir de hoje, a brecha vai ser fechada. E o inimigo que te empobrecia, que roubava as tuas forças, que roubava a tua esperança, que roubava o teu ânimo, que roubava a tua fé, ele vai ter que bater em retirada, porque não vai sobrar espaço para ele neste lugar. O Senhor vai preencher cada cômodo da tua história e o inimigo não vai mais conseguir fazer morada aí. Hoje é dia de encher a nossa vida com a presença do Papai. Hoje é dia de encher a nossa história com a presença de Deus. E a Bíblia nos diz, observe só uma coisa, que a aflição, a tribulação que o povo estava passando na mão do inimigo era tão grande que o povo não tinha mais nem força para guerrear contra ele. Você parou para pensar que tem momentos que na nossa vida não é diferente? A luta tá vindo de uma maneira tão extraordinária contra mim e contra você. A luta tá vindo de uma maneira tão acirrada que nós não temos coragem de levantar para guerrear. E nós preferimos ficar acomodado num cantinho. Sabe o que é que o povo de Israel era um povo de Deus, era um povo que tinha um Deus todo-poderoso, era um povo que tinha autoridade. Sabe o que é que esse povo estava fazendo? A Bíblia diz que eles estavam construindo cisternas, eles estavam cavando covas, eles estavam se escondendo dentro de cavernas. Sabe para quê? Só para não ter que enfrentar o inimigo. Mas sabe por que o povo estava tão acovardado? É porque eles tinham desprezado a presença de Deus. E quando a gente perde a presença de Deus, quando a gente não prioriza a presença de Deus, a gente passa a ter medo de tudo. A gente passa a ter medo de qualquer coisa. Qualquer afronta do inimigo já é motivo para estar tremendo as pernas, dizendo: eu não vou, eu não quero, eu não faço mais. Por quê? Porque perdemos a presença, perdemos a intimidade, perdemos a comunhão. Isso é sério. Porque quando não tem intimidade com Deus, quando não tem presença de Deus, o inimigo começa a avançar. Porque ele sabe que o homem sem Deus é temeroso. O homem sem Deus é covarde. O homem sem Deus, ele não tem intrepidez, ele não tem ousadia. E era disso que o inimigo estava se aproveitando na vida do povo de Israel. E o povo estava dentro de cisterna, dentro de caverna. O povo estava dentro de cova. Ei, deixa eu te dizer uma coisa para você aqui neste momento. Deus não te chamou para estar se escondendo do inimigo. Deus não te chamou para estar entrando em caverna no meio do caminho. A Bíblia diz que um certo dia um profeta chamado Elias, a Bíblia nos relata que quando ele estava atravessando o deserto, a Bíblia diz que chegando em um certo lugar, quando ele chegou em um certo lugar, quando ele estava se direcionando para cumprir uma missão de Deus, de repente ele viu uma caverna e ele resolveu entrar naquele lugar.
E ali ele ficou. Mas sabe o que é que ele estava esquecendo? Que ele era profeta de Deus. E que Deus estava com os olhos contemplando cada passo que ele estava dando. Ei, estava pensando que entrar nessa caverna e papai não ia te achar. Você é instrumento dele. Você está aqui por ele. Foi ele que te levantou. Foi ele quem te escolheu. Foi ele que te separou. E a Bíblia diz que ele entrou na caverna. E ele pensou que ia ficar naquele lugar. Porém, de repente, ele escutou uma voz. E a voz dizia: Elias, o que é que tu está fazendo aqui? Sabe o que é que eu acho mais interessante? A voz não dizia: Elias, o que é que tu está fazendo aí? Ele dizia: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Aqui significa que quem estava falando não estava do lado de fora da caverna, estava do lado de dentro. Ei, quando você entrou nessa caverna, Deus entrou contigo. Quando você disse que ia desistir, sentou na beira do caminho, Deus sentou aí do teu lado. Só para te dizer: eu não desisto de você, eu não deixo você no meio do caminho sozinho. Você pode até entrar nessa caverna, mas você vai ter que sair. Porque ainda tem chamado, ainda tem missão, ainda tem ordem de Deus sobre a tua vida. E Ele não vai te deixar aí sozinho neste lugar esperando a morte de forma alguma. Caverna não é o lugar que Deus reservou para mim e para a tua vida. Então te levanta, ainda que esteja difícil, o teu Deus, Ele é contigo. E a Bíblia diz que era assim que o povo estava dentro da caverna, igual Elias, se escondendo, esperando a morte, acomodado com aquela situação. Porém, Deus interveio naquela história, porque não era assim que Deus queria que o seu povo ficasse, escondido dentro de caverna, cisterna e cova. E a Bíblia diz que a partir de agora, alguém irá ser levantado por Deus para uma grande obra naquele lugar. A Bíblia diz que agora quem será levantado pelo Senhor não é outro senão um homem chamado Gideão. E Gideão, ele tinha uma missão: libertar o povo de Deus da opressão dos midianitas. Mas sabe o que é mais interessante? Durante esse processo de libertação, Gideão, ele só ia contar com 300. Logo ele iria chamar e 32 mil iriam se apresentar. Mas Deus não aceita dessa maneira. Quando Deus olha 32 mil, Deus diz: não, meu filho, tem muita gente aí. Manda covarde, manda medroso, manda voltar. Porque eu não darei vitória com esse tanto de gente. Sabe para quê? Para você se vangloriar depois. Ei, deixa eu lhe dizer algo que você não está entendendo e você perguntou para Deus. Senhor, por que é que quando as coisas ficam mais difíceis, mais estreitas na minha vida, é quando as pessoas que eu mais preciso me abandonam? Porque Senhor, que agora quando eu mais estou precisando foi quando a mão que estava estendida sobre a minha vida se encolheu. Porque Senhor, que na hora mais dolorida da minha história, eu não posso contar com aquele que sempre estava do meu lado, porque me virou as costas. Deus manda te dizer: não te preocupa não, tem hora que Deus tira os nossos recursos, tem hora que é Deus quem tira aquilo que nós poderíamos usar ao nosso favor, só para mostrar que nessa guerra quem peleja não somos nós, é Ele. E a Bíblia diz que só quem ficou no exército de Gideão foi 300, e 300 diante do exército dos midianitas era coisa pouca demais. O homem olhando dizia: ter vitória com 300? Você tá louco. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: ainda que aquilo que você tenha na palma da mão seja pouco, Deus manda te dizer que é o suficiente pro teu milagre acontecer. Você tem visto gente virando as costas, você tem visto pessoas não estendendo a mão, você tem visto amigos próximos, chegados, não se interessando pelo teu problema, pela tua dor, a ponto de você se espantar e ficar até magoado com ele, ficar magoado com ela. Mas o Senhor manda te dizer: foi Ele que tirou os teus recursos, foi Ele que tirou aquilo que você podia usar nesta batalha. Sabe por quê? Porque nesta guerra você não vai vencer pela força do braço do homem, você vai vencer pela força do braço de Deus. É Deus quem vai operar na tua história, é Deus quem vai operar na tua vida. E a Bíblia diz que Gideão só desceu com 300 para o campo de batalha. Porém, aqueles 300 foi o suficiente para derrotar um exército inteiro. Olha o que é que o Senhor manda te falar. Estão dizendo que você é louco porque você está descendo para peleja apenas com isso na palma da mão.
Tem gente que está dizendo que você é doido, porque você está crendo numa vitória que aos olhos dos homens é impossível. Mas Deus manda te dizer que aquilo que você tem é exatamente a providência que Deus te enviou. E ainda que aos olhos de muitos pareça pouco, é o suficiente para o inimigo cair por terra, para o inimigo ser envergonhado e você sair com a vitória na mão deste lugar. Te prepara, porque com teu pouco Deus vai fazer milagre. Eu sempre costumo dizer que o homem diz que o pouco com Deus é muito. Eu digo não. O pouco com Deus é o suficiente para o milagre acontecer. É o suficiente para a história mudar. É o suficiente para você sair daí levantando a bandeira da vitória. É o suficiente para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Vai ser com pouco mesmo, sabe por quê? Porque Deus vai mostrar não somente para você, mas para aqueles que te cercam e estão perguntando: cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? Cadê a fé que esta pessoa pronuncia tanto ter, proclama tanto por onde passa? O que essa fé está fazendo por ele? O que essa fé está fazendo por ela? Deus manda te dizer: tirei teus recursos só para mostrar para você e para aqueles que te cercam, que estão questionando cadê o teu Deus, que ele ainda está trabalhando e que ele faz milagre na vida do homem na terra. Foi para isso que o Senhor permitiu que as coisas ficassem tão estreitas. Você não estava entendendo, né? Você estava perguntando: Senhor, mas por que tão difícil assim? Senhor, por que tão estreito assim? É porque Deus quer mostrar para quem está questionando: cadê o Deus? Cadê a fé que essa pessoa diz que tem? Deus manda te dizer, ele vai mostrar que com pouco que você tem, com aquilo que todo mundo acha que não vai acontecer, é exatamente com isso que Deus vai mudar o quadro da tua história. É com isso que Deus vai mudar o quadro do teu casamento. É com isso que Deus vai mudar o quadro da tua área financeira. É com isso que Deus vai mudar o quadro da tua vida espiritual. Vai ter milagre, vai ser com pouco, porque quem vai fazer não é mão de homem, é mão de Deus. O homem, ele precisa ter todas as peças do quebra-cabeça para montar. Deus não. O homem precisa ter os recursos suficientes para se sentir seguro, para descer para o campo de batalha. Deus não. Deus, ele só precisa querer. E de repente o milagre chega, de repente o milagre acontece. Ele quis com 300. Ele quis você dessa maneira. Ele quis você com isso que você tem na mão. Ele quis desse jeito. Quem é que vai questionar? Apenas entenda que Deus está no controle e o pouco com Deus é o suficiente para o teu milagre acontecer. Talvez você estava questionando por que só restou 300. Porque Deus diz: eu quero vitória na tua vida com 300. Eu quero vitória na tua vida nesse vale. Eu quero vitória na tua vida nesse deserto. Eu quero vitória na tua vida exatamente nesta situação. Só para mostrar que eu ainda faço milagres acontecer na vida daquele que é fiel. Então agarra essa palavra profética aí. Enche o teu arraial com a presença de Deus. Porque sem ela o inimigo ganha território. Não aceite nada menos do que a presença do Senhor, porque se a tua vida for cheia da presença de Deus, o pecado oculto vai embora. Se a tua vida for cheia da presença de Deus, você vai ter força para renunciar, porque a presença de Deus nos constrange. E quando nós atraímos a presença de Deus, até aquele pecado escondido que para nós era besteira, e nós não nos esforçarmos para arrancar ele da nossa história, ele começa a nos incomodar como um espinho entrando na nossa carne, e enquanto nós não lançamos ele longe, nós não conseguimos ficar em paz, porque a nossa vida está cheia da presença dele, e ele é santo, e ele não aceita nada menos do que nós busquemos a santificação. Então enche a tua vida com a presença dele, e você vai ver que o vício vai cair por terra. Você vai ver que a prostituição vai cair por terra. Você vai ver que a idolatria vai cair por terra. Você vai ver que a maldição vai cair por terra, porque quando Deus enche a vida do homem, não há espaço para mais nada.
Então seja cheio da presença de Deus, seja sedento pela presença de Deus, busque a presença de Deus, ora, consagra e jejuma, porque o Senhor entrou nesta peleja contigo, e se tiver presença do Senhor no meio do teu exército, 300 vai ser o suficiente para o midianita sair envergonhado, 300 vai ser o suficiente para esse que se levantou sair confuso, sem entender nada, como é que agora você está levantando a bandeira da vitória. Enche a tua vida com a presença do Senhor e você vai ver que o que você tem na palma da mão era o que Deus precisava para lhe entregar o milagre que você tanto espera. Amém? Guarda esta palavra no teu coração, que papai te abençoe poderosamente. É muito bom, queridos, estar na presença do Senhor, glorificar o nome de Jesus. É muito bom mesmo depois de um dia onde eu tenho certeza que não foi fácil para muitos, mas o Senhor lhe deu graça, lhe sustentou, lhe renovou, e você pode abrir a boca e dizer: eu estou de pé. Posso estar ferido, posso estar cansado, posso estar abalado, posso estar até fragilizado, mas ainda estou de pé. E o inimigo, quando nos vê de pé, ele sabe que é a mão de Deus nos sustentando. Então, adora o nome do Senhor Jesus, mesmo diante das pelejas, porque Ele é contigo, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Vamos clamar? Coloca aqui o teu pedido de oração. Muita gente já deixou o pedido ali na página. E apresenta aí o teu coração, apresenta a tua história, apresenta a tua vida ao Senhor, porque eu tenho certeza que papai, ele está trabalhando. E exatamente onde você pensa que vai ser envergonhado, é onde Deus vai te honrar. Deus, ele gosta de trabalhar com surpresa na nossa vida. Você pensa que vai ser envergonhado, você pensa que vai perder, você pensa que vai ser derrotado, mas aí você dobra o teu joelho e a história começa a mudar, até você fica surpreendido. Até você se surpreende quando papai entra em ação. Então não te preocupa não, porque o mesmo Deus que operou ontem na tua história vai operar hoje e vai operar quantas vezes os teus joelhos se dobrarem e encostarem no chão na presença dele, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu quero apresentar a tua causa. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te louvar, te glorificar, te exaltar, te bendizer. Paizinho, aqui está o teu povo que te busca, que te clama, que te exalta. Ah, Senhor, a luta tem sido grande. Por vezes, Deus, nós temos sido falhos, sim. Nós temos, Senhor, esquecidos de ser sedentos pela tua presença e não temos te buscado como deveríamos, não temos orado como deveríamos, não temos jejuado como deveríamos, mas Deus, tu é Deus de misericórdia, independentemente de como nós somos ou o que nós fazemos, tu nos ama, Deus, porque tu, Senhor, é aquele que abomina o pecado, mas tu ama o pecador. Ah, Jesus, e com toda a nossa fragilidade nós te clamamos, vem encher a nossa vida, porque nós não aceitamos que o pecado aqui predomine. Senhor, nós queremos renunciar à nossa própria vontade, nós queremos fechar todas as brechas para que o maligno não venha entrar no nosso arraial, não venha entrar na nossa casa, não venha entrar na nossa família, não venha entrar nos nossos planos, nos nossos projetos, Senhor. Encha a nossa casa, encha a nossa vida, encha a nossa história com a tua presença, Deus. Nós não aceitamos nada além da tua presença, nós queremos a ti. Assim como Moisés se recusou a sair sem a tua presença, nós nos recusamos a prosseguir, Senhor, nos nossos caminhos. Nós recusamos, Senhor, a seguir a nossa própria vontade, a fazer o nosso próprio querer. Nós queremos a ti, Deus. Nós buscamos a ti, Senhor, neste momento. Entra nos nossos corações e faz a limpeza que tu precisa, faz a transformação que necessita ser feita. Nos dá força, Deus, para tomar as decisões que nós precisamos tomar.
Jesus, nos ajuda, porque a nossa estrutura humana é falha, mas nós confiamos na força do teu braço. Senhor Jesus, abençoa esta pessoa que tem apenas 300 no seu exército, que tem um pouquinho, Senhor, na sua história, e que a fúria investida do inimigo é grande, mas eu creio, Deus, que neste momento a fúria de Satanás está sendo repreendida, porque o pouco contigo, Deus, ele não é muito, não, ele é o suficiente para o milagre acontecer, para o casamento ser restaurado, para a vida ser transformada. Jesus, para o milagre chegar na nossa história. Deus, entra nessa casa e repreende toda contenda, toda desarmonia, tudo aquilo que vem da parte do inimigo que tenta separar esse casal. Em nome de Jesus, que venha cair por terra a fúria de Satanás dentro deste lar. Eu profetizo união, eu profetizo amor, eu profetizo restituição aí dentro, e que o inimigo bata em retirada agora e envergonhado em nome de Jesus. Deus, eu quero te apresentar esta pessoa que está enferma. O médico diz que não tem mais jeito. Jesus, tu é poderoso para fazer milagre, e tu gosta de confundir o homem, porque o homem tenta dar a última palavra, mas vem a tua soberania e revoga. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa vida que está enferma neste momento, seja na carne, nos ossos, na pele, no sangue, nos nervos. Câncer bate em retirada agora, caroços sumam agora, em nome do Senhor Jesus. Põe a tua mão sobre a enfermidade, que o caroço vai sumir em nome do Senhor Jesus. Câncer bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Que todo mal sobre esta vida seja repreendida, que a enfermidade da cabeça, a planta do pé, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Que a dor venha cessar agora, em nome de Jesus. A dor vai cessar agora, para a glória de Deus. Senhor Jesus, eu quero apresentar esta pessoa que te clama, Senhor, por uma porta de emprego. Senhor, quantos milagres tu já tem feito, e essa pessoa crê que o milagre dela vai chegar, a porta excelente vai abrir. Deus vai pondo por terra agora todo o laço do inimigo, toda maldição, todo vício seja repreendido agora, em nome de Jesus. Que este impossível seja transformado em milagre, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Não só pedimos, mas já agradecemos pela bênção já alcançada. Amém? Oh, glória! Aleluia, queridos. Deixa eu compartilhar com vocês um testemunho. Eu consegui ler o e-mail, que às vezes chega tanto e-mail na caixa de entrada que eu não consigo ler. Mas hoje eu consegui ver agora à noite um e-mail que dizia que uma irmã ela tinha um caroço no seio, em um dos seios. E uma dessas orações que a gente faz aqui, à noite, uma das orações ao vivo, ela disse que colocou a mão sobre o caroço, o nódulo que ela tinha, ela colocou a mão e repreendeu em nome de Jesus na hora da oração. E ela foi sarada, o caroço sumiu, para a glória de Deus. Eu creio que a sua cura, que o seu milagre, que a sua restituição, que a sua restauração vai chegar para a glória de Deus também, tá bom? Oh, glória a Jesus. Eu quero agradecer a todos que estão participando, a todos que nesse momento não estão dormindo, mas estão orando comigo. Que Deus abençoe e conceda o desejo do seu coração. Glória a Deus. Deixa eu ler o comentário de vocês. Bota aí de onde é que vocês estão assistindo, de onde que vocês estão orando comigo. Tô derretendo aqui, gente. Glória a Jesus. Coloca aí. De onde é que você tá? De onde que você tá orando comigo hoje? Deisiele, beijo pra você, viu, Deisiele? Que Deus abençoe. Cidinha Silva, Elaine Bispo, Heloísa Helena, beijo no coração. Melinda Wallace Rodrigues, Rodrigo Gomes, bom descanso para você também, que Deus lhe abençoe muito, muito, muito. Amanda Souza, falar em descanso, esses dias eu também vi um testemunho na página de uma irmã que dizia que há 15 anos ela tomava remédio contra o
Ah, tinha travado aqui. Ó, há 15 anos ela tomava remédio para dormir. E numa dessas orações que a gente faz à noite, foi profetizado e ela disse que em 15 anos ela conseguiu dormir sem tomar um medicamento e tinha sido curada para a glória de Deus. Então, assim, é muito bom saber que Deus está operando, que é Ele quem faz, que é Ele quem opera. Então, nós só temos a render glórias, honra e louvores ao nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deixa eu ver aqui, Cidinha, lá do interior de São Paulo. Cidinha, beijo no coração, minha linda. Maria das Graças, Ipatinga, Minas Gerais. Beijo, beijo. Nadir, de onde? São Paulo, Bauru.